Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? E aí, preparados para mais uma aula? E hoje, sexta-feira, sextou, meu povo, sextou com um S gigante de saudade de vocês. É isso mesmo? E então, dando uma sequência às nossas aulas, hoje eu separei um momento de reflexão pra gente, que é pra gente tentar dar uma acordada para as nossas ações perante a nossa natureza. Gente, eu fiquei assustada pesquisando a respeito do assunto, né? E então eu encontrei essa imagem, que faz uma correlação com o nosso capítulo, né? Gente, é absurdo, né? É assustador o quão a natureza está gritando e pedindo socorro, porque ela não está mais aguentando as nossas ações perante a ela. Olha isso daí. A gente tem então uma enchente, né? Algo que se tornou totalmente comum. Por quê? Por conta da produção do lixo, a questão do consumo absurdo, exacerbado, certo? E tudo isso age como um reflexo na própria natureza, certo? Nós fizemos a leitura de um texto, eu não sei se alguém vai lembrar, chamado O Poder do Mito, que um cacique falava a respeito da própria questão da harmonia da terra com o homem, né? Com a família em si. E a partir do momento que não acontecesse mais esse respeito, a própria terra, ela agiria de forma o quê? De forma contrária para com a própria ação do... Logo a gente verifica o quão essa terra, atualmente, ela está pedindo socorro porque não aguenta mais, certo? E aí então a gente dá continuidade às nossas aulas. Vamos lá, já pegou seu material? Eu já peguei o meu. Vamos? Qual é a nossa meta do dia, tia Valéria? Está aí, meu amigo! Exato! Nós temos como meta, então, a correção, né? Sobre aquela atividadezinha que falava lá, era uma vez um rio. E nós temos também que adentrarmos o textinho Os Dias Escuros. Gostaria também de saber como é que anda seu estudo de casa, meu amigo? Está conseguindo manter um foco? Acima de tudo, fazer os exercícios? Tá tendo alguma dúvida? Estou adorando todos os comentários, todo mundo participando, estou super animada. Então, é uma forma da gente conseguir interagir, de eu saber que você está assistindo essa aula, né? Então, assim, eu gostaria muito de pedir, vamos continuar, vai colocando seu comentário, vai colocando suas respostas, eu amo de paixão, viu? E então, a gente pega o nosso livro mais querido e mais maravilhoso e a gente adentra a página 250. Na página 250, nós tínhamos o texto, certo? Você fez a leitura do texto, grifou com o marca-texto todos os trechos importantes, retirou as ideias principais e a gente então vem para a interpretação deste texto, ok? A primeira questão dizia pra gente o seguinte: o texto se inicia com a descrição de um rio. Acompanha do seu livro, lembre-se disso. Feita por Guto, o narrador da história, certo? Segundo essa descrição inicial, como é a vida no rio? Como é que é a vida dele? E o menino descreveu como uma vida tranquila, né? O rio, ele era muito preguiçoso, né? Ele não tinha obrigação com nada. O menino dizia isso no começo do texto. A pessoa que conversava com o Guto estranhava o fato de o garoto afirmar que o rio se alimentava, certo? Então, que argumento Guto empregou para justificar o ponto de vista dele, que o rio se alimentava assim? E o menino diz assim, ó, quando ele comia muito, ele transbordava. Quando ele comia pouco ou quase nada, ele secava, né? Olha a questão 3. Para descrever a rotina dos rios, Guto empregou verbos no gerúndio. Lembrou o que eram os verbos no gerúndio? Espero que sim, viu? Considerando a função principal dessa forma nominal, que efeito de sentido ele conseguiu com esse recurso? Vocês lembraram então que o verbo no gerúndio, ele expressa, ele indica, né, uma situação, uma ação em curso, ou seja, uma movimentação contínua, né? Vamos para B. Retire um exemplo do texto em que o mesmo efeito de sentido é obtido, porém, através de um outro recurso. Gente, e eu te dei a dica, hein? Eu te dei a dica no último vídeo para responder essa questão.
ele utilizou a repetição de termos, né, para dar uma ideia de continuidade, que foi aquele trechinho que diz assim: de novo, de novo, de novo, lá no 15º parágrafo, volta lá e grifa. Chamamos de neologismo, então, a criação de novas palavras ou a atribuição de novos sentidos a palavras que já existem na língua portuguesa. E o que pediram pra gente, então, é que você voltasse no texto e retirasse, listasse palavras, termos, né, que pra você eram termos desconhecidos e tudo mais. E eu te pergunto, o que você colocou aí? Tô curiosa? Coloca aqui pra mim nos comentários. Olha, 5. Guto disse que o rio ficava perdidão no reino das águas salgadas. A que ele se referia? Ao encontro, né, do rio com o mar. Para expressar uma surpresa diante do que o avô lhe dizia sobre o rio, Guto exclamou: "O rio faz tudo isso? Nossa! Então ele trabalhava demais? Era um operário padrão nota 10. Porque a autora optou por grafar, ou seja, escrever, a palavra destacada dessa forma. Gente, literalmente foi para reforçar a surpresa imensa que o menino teve, né? O menino chamou o rio no começo do texto lá de vida tranquilona, né? Que ele era muito preguiçoso. Então, a partir do momento que ele fica sabendo dessas novidades, ele... Nossa, não acredito! Ele faz tudo isso! Olha o próximo. A visão inicial que o menino tinha do rio se manteve após a explicação da avó? Não, ele modificou a opinião dele e ele mudou porque ele começou a perceber que sim, as atitudes, que a vida do rio era muito agitada, que acima de tudo, que essa agitação era tão útil que ele não sabia, né? 8. Personificação é a figura de linguagem que atribui a objetos inanimados ou seres, né, irracionais, sentimentos ou ações próprias do ser humano. E eu te dei uma dica também para responder essa questão, né? Localize no texto exemplos desse recurso. Você tinha vários, como por exemplo, o rio não estudava, o rio não colecionava lápis, dentre vários outros que você podia ter retirado sem problemas, tá bom? Espero que você tenha conseguido responder todas as questões, feito a leitura do texto e não ter tido nenhuma dúvida, mas caso aconteça no próximo texto, no próximo exercício, é só você inserir aqui no comentário e eu já tiro sua dúvida. Abre para mim, por favor, página 270, capítulo 14. Nós adentramos então, fazemos uma correlação com a imagem do início do nosso vídeo, né? Então a gente começa a verificar que a questão das inundações, das enchentes, desse reflexo que a natureza está tendo, né? Não é só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? E aí a gente adentra a página 271, chove chuva. E aí diz assim: de um lado, campanhas nos ensinam a fazer uso racional da água, que está se esgotando. De outro, vemos áreas devastadas pela força das enchentes. A natureza dá sinais claros de que não está sendo bem tratada. E eu te pergunto, você concorda com isso? O que você está fazendo para ajudá-la? Fala para mim. A enchente como problema social. Mas o que acontece quando os rios estão contidos em canais de concreto e há pouco contato com a terra? Quando o chão em que cai e a chuva é asfaltada e a vegetação natural substituída por casas e construções? Quando os morros perdem sua cobertura verde e a terra fica exposta à erosão das chuvas? A capacidade de absorção fica sensivelmente comprometida, a água se acumula em canais e valas, tomando violentamente ruas e casas. Morros tornam-se ilhas, ruas tornam-se rios, casas tornam-se vulneráveis, surge o medo, pouco provável, de epidemias e o desabamento, né, de perdas de vida e das próprias propriedades, né? Em outras palavras, se a chuva, por intensa que seja, é parte da natureza, a enchente é um problema social.
bem forte esse textinho. Leia essas 3 perguntinhas que estão aí embaixo, responda ou no seu livro ou no seu caderno e a gente vai passando. Por favor, página 272. Na página 272, faça a leitura do seu livro, ok? E ele começa assim: os dias escuros. Analise que até a página tá cinzenta, né? E aí ele começou assim: amanheceu um dia sem luz, mais um. E há um grande silêncio na rua. Chego à janela e não vejo as figuras habituais dos primeiros trabalhadores. A cidade, ensopada de chuva, parece que desistiu de viver. Só a chuva mantém constante seu movimento entre monótono e nervoso. É hora de escrever e não sinto a menor vontade de fazê-lo. Não que falte assunto. O assunto aí está, molhando, ensopando os morros, as casas, as pistas, as pessoas, a alma de todos nós. Barracos que se desmancham como armações de baralho, e por baixo de seus restos, mortos, mortos, mortos. Sobreviventes mariscando na lama. A pesquisa de mortos e de pobres objetos amassados. Depósito de gente no chão das escolas e toda essa gente precisando de colchão, roupa do corpo, comida, medicamento. O calhau solto que fez parar a adutora, ruas que deixam de ser ruas porque não dão mais passagem. Termine a leitura desse texto. Ele nos dá, né, uma reflexão a respeito do ato de ter tido aí uma grande enchente, ter muitas vítimas, digo isso, mortos, mortos e mortos, como ele mesmo cita no texto, né? E a gente vai passando então para a parte de interpretação textual. Faça a leitura do texto, bem devagarzinho, tranquilo, todo mundo tem um tempo específico para isso. Volte o vídeo quantas vezes for necessário e a gente adentra a questão, que diz assim: o texto se inicia com a seguinte frase: amanheceu um dia sem luz, mais um. E há um grande silêncio na rua. Por que havia um grande silêncio nas ruas? Coloca aí pra gente, volta no texto. O incidente que tomou conta da cidade havia acabado de acontecer? Era algo super recente? Justifique sua resposta, então você volta no texto e verifica. Foi algo que aconteceu ali no momento, né, pertinho e tal? Para descrever a chuva incessante, o cronista diz: o assunto está molhando, ensopando os morros. Em que forma se apresentam os verbos nesta construção? Lembre-se do exercício do capítulo anterior. Qual o sentido atingido por essa escolha, por essa forma verbal, né? Para descrever a tragédia que se abateu sob os barracos que desabaram, o cronista emprega a repetição da palavra mortos. Barracos que se desmancham como armações de baralho e, por baixo de seus restos, mortos, mortos, mortos. Analise e descreva o efeito de sentido que essa repetição produz. Por que você acha que ele quis, né, inserir uma frase que choca, né? Porque ele diz mortos, mortos, mortos. Sabemos que, por meio do cronista, as escolas se transformaram em um depósito de gente. Quem são as pessoas que lotaram a escola? Gente, quem são essas pessoas? De onde saíram? A população da cidade não poupou esforços para ajudar as vítimas. O cronista, entretanto, faz uma observação importante diante da iniciativa dessas pessoas, né? Identifique-a, volte no texto e verifique essa observação que o cronista faz. Além dessa observação, o cronista também tece críticas ao governo da época. Comprove-as com passagens do texto. Então você volta e verifica os pontos principais que ele fala a respeito do governo para com essa situação, ok? E a 6, o texto propõe uma crítica social ao evidenciar quem são as maiores vítimas dessa tragédia, porque toda tragédia tem vítimas sim. Assinale a alternativa que comprova essa afirmação. Então você vai fazer a análise e vai assinalar A, B, C ou D. Retome o título da crônica e reflita. Você acha que os dias escuros se referem apenas aos dias de chuva?
constante, né? Ou o título pode apresentar outro significado que não seja essa correlação com a chuva? Coloca aí pra tia. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês. Aguardo os comentários.